Fala, pretos e pretas! Eu sou o Fábio Arão e esse é o canal Preta Intenção. Hoje eu quero saber de vocês como que foi a trajetória de vocês até aqui. O que te trouxe, as carreiras que você escolheu, como você escolheu, quem foram seus influenciadores e principalmente o porquê que você escolheu fazer o que você está fazendo hoje. Mas antes de começar, eu quero que você pare aqui, já deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e não esquece de assistir os outros vídeos que vão estar, acho que aqui ou aqui, em algum lugar, aqui assim. Quais foram as opções de trabalhos que você recebeu? As opções de estudo, as artes, as humanas, as exatas? Quais foram os exemplos? O que você pensou? Ou o que você pensa em fazer da sua vida? Eu tive muitas dúvidas durante um período muito longo. Como eu comentei aqui já nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, eu quero que você assista. Eu tive algumas pessoas como mentoras, eu tive algumas pessoas como treinadoras, vamos dizer assim. Eu tive bons exemplos de vida. Mas nunca foi tão fácil para mim escolher o que eu queria fazer. Eu fui meio que indo pelo impulso ou pela influência de algumas pessoas próximas a mim. Mas eu não sabia se isso era possível. Na verdade, eu sempre desconfiei se é possível chegar e conseguir fazer aquilo que a gente sempre sonhou. Ainda mais não tendo muitos indivíduos de sucesso da nossa cor. Vamos parar um pouquinho e voltar um pouco na história. Vocês já perceberam que eu gosto de fazer isso nos meus vídeos aqui, né? Eu gosto de falar com vocês, eu quero saber um pouco melhor do que vocês estão achando e contar um pouco da história do Brasil, da história de algumas pessoas que passaram por aqui e que deixaram sua marca. E que fizeram decisões, às vezes muito sábias, outras nem tanto, mas eu quero compartilhar isso com vocês o tempo todo. Primeiro de tudo, eu queria lembrar de vocês que a gente teve um pastor na história do mundo que, além de pastor, se tornou um grande palestrante e movimentou grandes multidões, o Martin Luther King Jr. Esse cara foi uma inspiração e é uma inspiração para muita gente. Mas, diferente de algumas pessoas, ele teve um exemplo muito grande na família dele, que o pai dele era pastor. Ele assumiu aquilo para si e decidiu virar pastor e seguir aquele caminho. Outra pessoa que a gente tem como referência, muitas pessoas têm, da cena do rap, o que é muito legal, é Tupac, por exemplo. Ele não vem de uma família de músicos, mas a mãe dele sempre incentivou ele a fazer aquilo que ele sonhava e conhecer a história dos negros que estavam vivendo nos Estados Unidos naquela época, principalmente quando ele era jovem, adolescente, que estava acontecendo a cena dos Panteras Negras. Vocês já perceberam que eu não estou me adentrando muito nessas histórias porque eu quero contar na história de cada um desses personagens. Esses são os mais icônicos. Eu vou trazer algumas pessoas um pouco mais menos evidentes, beleza? Esses são só alguns exemplos que a gente teve. Um que teve todo exemplo, outro que não teve tantos exemplos assim. Embora Tupac tenha sido influenciado principalmente pelo movimento dos Pantera, que cresceu a imagem dele e ele fortaleceu com a revolta, que foi quando ele começou. E por aí vai. Falei que não ia entrar muito no assunto, mas é muito difícil falar dessas figuras e não entrar nem um pouquinho em nenhum desses assuntos da vida deles. Vou contar um pouco da minha história. A minha história é um pouco diferente. Meu pai foi borracheiro durante a minha infância inteira, um ótimo borracheiro, inclusive, conhecido pelo trabalho excelente que ele fazia. Logo depois ele montou toldos, mas sempre foi esse serviço braçal, entende? Muito forte. Uma das outras pessoas que eu convivi durante muito tempo foi meu avô, um senhor que trabalhou de tudo, desde a roça até frigoríficos e mais pro final da carreira dele, trabalhou numa agência de água e esgoto aqui da minha região e fez um trabalho excelente, tanto que quando ele passou pro outro lado,
muitas pessoas que o conheciam ou que ouviram as histórias dele passaram no velório para deixar as condolências para nossa família. Outra pessoa que eu tive como exemplo foi meu tio, que lutou muito durante muito tempo, e esse foi um dos primeiros a quebrar os paradigmas e os pensamentos, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Meu tio, ele teve uma infância muito pobre, não teve muitas oportunidades, embora ele sempre tivesse sonhado em ser professor, ele não teve muitas oportunidades e estudou muito durante a adolescência, no colégio e esse tipo de coisa. Passou na universidade e foi o primeiro universitário da minha família, falando em grande escala, família como tios, tias e por aí vai, avós e tudo mais. E ele foi o primeiro da família quem cursou uma faculdade, se tornando matemático formado, e deu aula de matemática durante alguns anos da vida. E depois disso decidiu ir para o mundo empresarial, onde trilhou uma carreira linda, onde as pessoas que o conhecem admiram, onde as pessoas que o conheceram admiravam e seguiam todos os conselhos, e principalmente pediam muitos conselhos a ele. Contextualizado isso aqui, foram essas figuras que eu tive principalmente como exemplo, muito de luta e caminhos trilhados. Mas quando eu era criança, eu tinha alguns pensamentos. Gostaria muito de ser bombeiro naquela época, mas não sei, eu nunca fui muito atrás de como ser, como fazer e esse tipo de coisa. Sinto que falhei nessa procura, mas eu também não tinha muitos exemplos, não conhecia ninguém, não tinha nada próximo a mim. Os bombeiros da minha cidade ficavam numa região tanto quanto distante, mais central. Eu morava numa região não tão central assim, era próximo do centro, mas nem tanto. E quando você é adolescente, a grana é curta, você não tem muita vontade de correr atrás de algumas coisas, e esse foi o ponto que chegou. Eu tinha um exemplo na minha família também, um primo meu, que começou a trabalhar com informática naquela época, e eu achei muito lindo trabalhando com aquelas telas e batendo naquele teclado loucamente, e eu achei aquilo muito legal, achei aquilo muito empolgante. E me dediquei grande parte da minha vida a ser uma pessoa tão boa quanto ele foi. Tanto que ele começou cedo na vida, ele trabalhou logo depois que ele se formou. Na verdade, o primeiro emprego dele foi um estágio, trabalhou bastante, desenvolveu a carreira dele, e hoje tem uma empresa que está dando muito sucesso, graças a Deus. E por conta disso tudo, eu acabei decidindo ir para essa área. Mas antes disso eu carreguei pedra, trabalhei em supermercado, entreguei cesta básica, não tive muitas perspectivas, e a perspectiva principal que eu tinha era ser um técnico de informática que consertava e formatava computadores no fundo de casa ou para alguma pessoa. Não que isso seja ruim ou que seja menos importante do que as outras profissões, mas eu não acreditava que eu podia ir muito além daquilo. Embora tenha muitas pessoas que ganham muito dinheiro fazendo isso hoje. Inclusive tem alguns canais aqui no YouTube que fazem isso profissionalmente e ganham muito dinheiro. Mas não era meu caso. Eu ansiava mais, eu queria conhecer as grandes corporações que meu tio falava, que eu via na televisão, mas eu não sabia como entrar. E para mim foi bastante difícil passar por tudo isso. Eu acredito que para você também esteja sendo. E essa foi a principal estratégia de vida que eu tive até pouco tempo atrás. Eu quero saber, você, até agora, como que tá? Porque para mim é muito simples falar sobre tudo isso e contar para vocês o que aconteceu comigo, mas eu quero saber, como eu disse, esse é o nosso canal, nossa comunidade. Eu quero saber de você. Você acredita nesse seu potencial? Porque eu nunca acreditei tanto assim,
E quando as oportunidades batiam a minha porta, é óbvio que eu ia e demonstrava todo o conhecimento que eu tinha. Até hoje consumo muito conteúdo sobre isso, treinamentos, inovação, todas as novas tecnologias, eu estou atrás disso o tempo todo, eu trabalho e vivo com isso. Mas isso ficou restrito para mim. Uma época da minha vida, a determinada idade que eu cheguei, apareceu uma agência de modelo para poder vender alguns books, eu acredito. Não era para realmente agenciar modelos e encontrar novos modelos, novos modelos. E eu tentei entrar nessa, mas já entrei meio que sabendo que aquilo não ia dar certo, que aquilo não era para mim. Não sei se você entende. Eu nunca tinha visto nenhum negro como um homem principal numa revista, a não ser que fosse como um escravo, ou como um trabalhador, ou como algo assim. Era muito difícil você ver um homem negro de terno ostentando relógios, pastas e essas campanhas que a gente vê hoje em dia. E isso pesou bastante na minha consciência, tanto que eu não investi nenhum esforço nisso. Eu gosto muito de falar para as pessoas, tive algumas oportunidades de fazer isso e me identifiquei muito com esse outro lado. Porém, mais uma vez, a gente não tem muitos exemplos. Mais recentemente a gente teve o Obama, que, por sinal, foi o melhor para mim, no meu ponto de vista, da história moderna. O Obama é o melhor palestrante que nós temos. Ele fala com uma desenvoltura tremenda, ele consegue acessar todos os públicos e tem um carisma que não é de um ser humano. Óbvio que a gente tem várias pessoas, gente. Eu não quero ficar aqui citando, esse é melhor do que aquele é melhor do que aquele outro, mas temos que concordar aqui, eu e você, que ele é sim um exemplo disso tudo. Mas algum tempo da minha vida não existiu um Obama para mostrar que aquilo era possível. Eu vi muitos rappers se tornarem rappers, mas também terem compartilhado entre a música e o crime. Eu tive alguns amigos artistas exemplares, pintavam muito, desenhavam muito, mas acabaram se perdendo entre a pichação e a criminalidade, disputando com a sua arte, e acabaram tomando um rumo errado, no meu ponto de vista, mais uma vez, um rumo um tanto quanto diferente do que aquilo que ele desejava. Hoje poderia estar pintando grandes obras de artes e esse tipo de coisa, mas infelizmente o caminho dele foi cessado. Entre outras coisas aí que a gente vê. Mas recentemente eu estava discutindo com alguns colegas e eu descobri que eu tenho um desejo imenso. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Escreve aqui. Eu tô começando, eu tô montando aqui o meu estúdio, no meu escritório, onde eu tenho algumas coisas. A minha ideia principal aqui é conectar pessoas, como eu estou fazendo com vocês. Eu quero trazer conteúdo para você e quero que você consuma esse conteúdo e compartilhe com seus colegas, com seus familiares, com a sua comunidade. Eu quero que isso cresça muito e que a gente possa debater num outro nível que a gente não experimentou ainda. Assim como eu quero que algumas outras pessoas tenham essa oportunidade também. Então, hoje eu estou abrindo para algumas pessoas selecionadas, alguns colegas que estão começando com o seu próprio canal, com a ideia de podcast, com as ideias de falar para um grande público, expressar o seu conhecimento sobre alguma ferramenta, sobre algum assunto, querer debater algo, ensinar algo, compartilhar algo e fazer com que essa comunidade cresça. Então, nos próximos dias, provavelmente vocês vão ver algumas colaborações e eu quero que vocês comentem sobre elas e deixem aqui o que vocês estão achando, o que você acha que eu devo trazer, ou como que eu devo trazer isso junto com essas pessoas que eu quero trabalhar. Mais uma vez, deixa seu curtir, compartilha, deixa seus comentários aqui, eu quero saber o que você tem vontade de fazer. Quais são os seus anseios? O porquê que você ainda não está fazendo?
E se eu puder te ajudar, me deixa aqui seu pedido. Fábio, me ajuda com isso. Ou, olha, canal, Preta Intenção, tenho essa ideia aqui, ó, quero mostrar minha arte, sou tatuador, sou grafiteiro, sou pintor de quadros, eu sou coach, Fala comigo, me acesse aí pelas redes sociais, aqui no próprio YouTube, no DM, no Instagram, me procurem lá no Twitter e no Facebook mais uma vez, me acessem, me deixem seus comentários e vamos escolher um de vocês aí pra gente desenvolver essa ideia juntos, porque eu também estou aprendendo muito com essa ferramenta, mas eu tenho algum conhecimento e tenho pessoas ao meu redor, pessoas que eu compartilho esse meu sonho, que estão trabalhando comigo e que podem nos ajudar. Deixa seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos fortalecer essa comunidade. Muito obrigado.